pessoal, tudo bem? Bom dia! Bom dia, Sora! Cadê? Cadê meus lindos? Cadê? E Bom aí, dia, Beth. Matias? Bom Bom, dia! Sora? Bom Bom dia, dia, String! Tudo bom, Sora? Bom dia, Samara! Aê, muito Bom dia, Sora. bem! Cadê o resto dos bonitos? Lívia, cadê você, minha filha? Abre aí. Deixa eu ver quem mais. Oi, Nicolas, bom dia. Oi, Sora, bom dia. Bom dia, Léo. Sora, a sua matéria tá errada no Moodle, que nem a Lívia falou. Como assim? Tá errada? Tá aparecendo química. Quando entra no roteiro de estudo de biologia 3, aparece química. Como Que química, né? mancada. Juro pra você. Ah, logo química. Ô, louco, uma da hora, Sora. Tô brincando. Oi, João, bom dia. Mas você fala a hora que você clica na aula online? Não, na hora que entra no roteiro de estudo lá no Moodle. Da terceira semana? Isso mesmo, biologia 3. E não Eu é vou nem dar uma química do olhada lá. segundo ano ainda. Química não sei de que ano. Acho que é do Olha, nono. ontem à noite eu entrei na aula online de biologia, estava certinha, eu não vi o que estava escrito realmente. Mas eu entrei em roteiro. Os links, então... É da tá primeira certo. série. É da primeira série ainda. É isso? Não, continua errado. Lívia, fala alguma coisa para você aparecer como oradora aí vai aparecer sua tela inteirinha. Cadê ela? Lívia. Mas eu vou olhar, tá bom? Beleza. Mas é sempre a sequência. Então, assim, se na aula passada vocês viram o módulo, deixa eu abrir aqui a apostila. É sempre na sequência, tá? Então, se vocês não conseguirem abrir, tiver errado, vocês vão fazer sempre assim, ó. De segunda-feira, nós vamos ver sempre frente 1. E de sexta-feira, nós vamos ver frente 2. Semana passada, vocês viram na frente 1, raiz, certo? Isso. Então, nós vimos o módulo 17 e 18 da raiz. Então, hoje, nós vamos ver o 19 e o 20. Nós vamos ver gutação e transpiração, tá? O que o Felipe mandou tá certo, Sora, pelo link no Agenda Edu. Na agenda Edu tá certo. Sim. Eu vou olhar, então, provavelmente, na hora que a moça... Porque quem está alimentando o Moodle é 2 funcionárias. E aí, provavelmente, elas devem ter trocado biologia com química. Vamos Lívia ver. trocou A hora que com acabar a química aula, do meio... primeiro ano. Do primeiro ainda. A hora que acabar a aula, eu vou... Eu tenho aula com o terceiro. Depois, meio-dia, eu acabo. Aí, 1 hora eu entro e vejo. Eu vou mandar uma mensagem já para ela. Os exercícios vocês fizeram? 17, 18? Sim? Então, antes de iniciarmos, vou falar as respostas dos testes e aí qualquer dúvida vocês perguntam, tá? Aqui, ó, no exercício de número 1 e número 2, tinha no mapa conceitual, era só copiar, ok? Então, 1 é coifa, 2 zona lisa, 3 zona pilosa, 4 zona de ramificação, e ele queria a função. A1 protege os meristemas primários, A2 faz o crescimento no comprimento, 3 aumenta da superfície de absorção da água e 4 fixação do vegetal. O exercício de número 2, esse desenho eu tentei reproduzi-lo no mapa conceitual. Então, era só copiar também quem é quem aí, ok? Vou passar rapidinho, que em 1 hora é muito rápido. O exercício de número 3 é letra C.
O 5, ó, do lado, é C também. O cara levantou com vontade de colocar a letra C. 4, letra C também. Então, 3, 4 e 5, C. 6, D de dado. No módulo 18, como se explica o movimento de água para o interior dos pelos absorventes radiculares? A água vai se movimentar por osmose quando o solo é hipotônico em relação aos pelos absorventes, que são hipertônicos. Essa frase também tinha no mapa conceitual como algo muito importante para guardar. Então, esse é um dos itens aí, extrema importância para vocês, tá? Então, a água se movimenta por osmose, onde o solo precisa estar num meio hipotônico, e a raiz, né, no caso aí os pelos absorventes, hipertônicos. 2. Através da membrana plasmática de uma alga de água doce, movimentam-se nutrientes inorgânicos contra o gradiente de concentração, tornando o meio intracelular hipertônico em relação ao meio externo, facilitando dessa maneira a absorção de água e garantindo a turgidez celular. Com base nessas informações a respeito da absorção dos nutrientes inorgânicos e de água com seus conhecimentos, cite os mecanismos que explicam o movimento dessas substâncias para o interior da célula. Gente, os nutrientes, né? Os sais já passam por transporte ativo. E a água por osmose, e aí vai ser transporte passivo. Então, são os dois tipos de transporte. Os nutrientes inorgânicos, transporte ativo, e a água, transporte passivo. O exercício de número 3 é letra C. O 4 também, letra C. Eu não falei que o moço queria a letra C? O 5, letra C. Então, 3, 4 e 5, C. 6, E de elefante. 7, D de dado. 8, C de cachorro. 9, A de amor. Vamos ver aqui. Exercício 3. Exercício 3. Tudo bem, pessoal? A Rafa perguntou se esse exercício é importante. Deixa eu ver. Os adubos, nitrogênio, fósforo e potássio, quais alternativas de ações dos elementos são indispensáveis à vida da planta? É importante, sim, saber pelo menos o básico, né? Ó, lembra que eu coloquei dos ácidos nucleicos? Isso daqui é o que eu coloquei lá no mapa conceitual, que é o que é importante. Então, assim, não precisa saber exatamente o que cada elemento faz, mas pelo menos ter uma noção, tem que saber sim, tá? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Não? Beleza, Rafa. Cadê você, Rafa? Queria te ver. Muito bem. Alguma dúvida nesses exercícios? Tranquilo? Eu não sei, né? Eu não tô aí para ficar cutucando vocês, se vocês fizeram ou não. Que a preguiça, né? Às vezes dá aquela preguiça.
mas espero que vocês tenham conseguido fazer aí, tá? Olha só, antes de iniciarmos o módulo de gutação e sudação, deixa eu dar uma olhada aqui. Segundo ano, então, na P2, eu já lancei no sistema, vocês viram, né? Que as notas já estão lá. Então, eu já lancei no sistema para vocês, já estão com umas médias bem bonitas lá. Todo mundo com média bonita, que só. E aí, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida na avaliação, se tem algum aluno, algum de vocês que quer que eu mande na agenda Edu a prova com as respostas. Vocês querem que eu mande para vocês verem o que vocês erraram ou não? Olha, Quer que Sora, manda? é uma muito boa ideia fazer isso Eu daí. acho melhor, Sora. Porque pelo menos Beleza. assim a gente tem noção do que a gente acertou e errou. É Exatamente. importante vocês saberem que vocês erraram. Então, assim, vamos combinar assim. Depois que as atividades avaliativas já estiverem no sistema, eu vou mandá-las para vocês. E aí, na minha, ela está em amarelo, a resposta correta. Porque a alternativa muda, né? Vocês devem ter percebido que cada vez que você tenta fazer atividade, as alternativas, elas se embaralham, né? Então, com as respostas corretas, vocês vão saber o que vocês erraram. E se tiver alguma coisa, pode estar, né? Pode acontecer do sistema ter errado, a alternativa, você ter acertado e tá contabilizando como um ponto a menos. E aí vocês entram em contato comigo, tá bom? Aí eu arrumo a nota no sistema. Eu olho, vejo se realmente está errado e aí a gente altera. Então, no período da tarde, eu mando para vocês a provinha, tá? E vou mandar o roteiro certo, então. Não vou mexer lá no Moodle, não, tá? Eu mando o roteiro certo para vocês, combinado? Acho que é mais fácil. Porque lá no roteiro vai estar os links das aulas do objetivo, tudo certinho. Aí só copia, joga na internet, vai aparecer os exercícios resolvidos da aula de hoje e também de sexta-feira. Combinado? Então, lá para 1h, 1h30, eu mando o roteiro novo da terceira semana, que no Moodle tá errado, e mando também a provinha P2. Pessoal, as atividades estão certas, porque eu conferi ontem, eu abri as atividades e elas estão certas. Só se o meu também tá... Mas eu vou conferir de novo, né? Vai que eu olhei errado também, mas eu vou olhar, que eu também tenho acesso ao primeiro ano. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, vamos à aula de hoje, processo de gutação e transpiração. Hoje eu montei um mapa para vocês, quer ver? Deixa eu fechar aqui a apostila, senão não abre. Muito bem. Mando o mapa para vocês também, tá? Eu tenho 3 arquivos para mandar para vocês hoje. A planta, nós estávamos falando sobre a raiz, aí nós falamos que a raiz, né? Ela tem todos aqueles processos, que tem a parte principal da absorção de águas, nutrientes e tudo mais. E agora nós vamos ver 2 processos, nós vamos começar a estudar na folha. E aí a folha, ela faz fotossíntese, que a gente já viu, ela faz respiração, que a gente também já viu no primeiro bimestre. E agora temos outros 2 processos que a planta faz também, que é o processo de gutação e o processo de transpiração. Eu coloquei os 2 processos na mesma folha, tá? Então, aqui estão os 2 módulos. Está o módulo de gutação e sudação e está o módulo de transpiração. Então, nós vamos começar a falar sobre o processo de gutar. Pessoal, a planta, ela elimina a água em forma líquida. Então, gutação e sudação é a mesma coisa, não muda nada, tá? São sinônimos.
Gutação ou sudação é a perda de água no estado líquido. E a transpiração é o quê? A transpiração é a perda de água no estado gasoso, tá? A diferença principal entre gutação e transpiração é a eliminação de água. Uma em forma líquida e a outra em forma de vapor, ok? Nós vimos também que a folha, então, vamos pensar assim, nós vimos todo o sistema da folha, e aí vocês viram que a folha, deixa eu voltar aqui, ó. Vocês viram que a folha, nós tínhamos lá a folha, né? Então, assim, nós não tivemos... E aí, embaixo da folha, quando a gente passa a base lá, o esmalte, né? E a gente tira, a gente consegue ver os estômatos da folha. Vocês lembram dos estômatos? Lembram? Então é isso. Você tem lá né? Vou fazer aqui mais ou menos. Você tem lá a epiderme, né, da folha. Então, você tem vários estômatos. Lembrando que os estômatos, a quantidade de estômatos é referente ao ambiente onde a planta está. Então, se a planta é de um lugar quente, né, abafado, pouca umidade, a quantidade de estômatos que ela vai ter na epiderme vai ser menor, né? E esses estômatos, eles vão ficar fechados para evitar a perda de água pelo processo de transpiração, tudo bem? Mas vamos pensar que eu tenho uma planta e essa planta, ela recebe uma quantidade de água muito grande, mas muito grande mesmo. Ela recebe uma quantidade tão grande de água que aquela água, pessoal, ela, por uma pressão osmótica, ela manda essa água da raiz para a folha. Então, aqui, ó, vamos pensar que aqui é o caule, eu fiz o desenho lá no mapa conceitual. E aqui embaixo tá o ponto vegetativo, a coifa. Aqui tá os pelos absorventes. E essa água, ela vai entrar. A hora que a água ela entra, tá sobrando água no solo. A gente vai ver os termos depois certinho. Então, a água ela vai entrar aqui. Conforme ela entra, a pressão sobe e essa água ela vai sendo empurrada até a folha. Só que, pessoal, essa água é tanta água, que ela não vai sair por forma de vapor. Ela precisa ser eliminada em forma líquida mesmo. E aí, na ponta, assim, de toda a superfície, vai ter o que a gente chama de hidatódios. Os hidatódios são estruturas que tem na folha que permite que a planta perca água para o ambiente na forma líquida. Eu não sei se vocês já viram, eu já vi. Um dia frio, uma manhã assim, que acabou de serenar a noite toda, uma grande concentração de umidade do ambiente, você olha para a planta e você vê a planta úmida. E em alguns casos você consegue ver até a gotinha de água, assim, né? Sora, seria... Não, deixa quieto. Oi, Matias, pode falar. Não, deixa. Você começa a ver essas gotinhas de água. Na apostila de vocês tem um desenho até muito bonito, quer ver? Aí eu fechei a apostila. Na apostila de vocês tem um desenho que é bem bonito, que ele mostra as gotas de água da planta. A planta que ele mostra aí é o morango. O morango, eu não sei se vocês já viram a plantação de morango. Quando você planta morango, você coloca um monte de caninho e nesses caninhos fica gotejando aquela água no solo.
Então, o morango ele precisa de uma grande concentração de água, né? Só que se ele tiver muita água, ele também vai gutar. Ele também vai eliminar essa água em forma líquida, né? Então, olha só. Vou tentar compartilhar aqui com vocês agora. Quando eu coloco o meu aqui. Então, olha que interessante a figura que tem aí na apostila de vocês. Eu não tenho a apostila em mãos, está só em PDF. Cadê o morango? Vamos lá. Aqui. Olha que bonita essa imagem, né? Então, você tem aqui, ó, essas gotinhas. Samara, cada gotinha dessa, ó, tá saindo por uma estrutura, um buraquinho chamado de hidatódios. Hidatódios não são estômatos. Estômato só sai gases, só sai vapor. Para sair essas gotinhas, ó, cada gotinha dessa está simbolizando um hidatódio, certo? Então, cada gotinha dessa, cada parte dessa é um hidatódio. Então, assim, quando o exercício, a prova estiver falando de hidatódios, quando estiver falando de água na forma líquida, nós estamos falando do processo de gutação ou sudação. E aí, nesse caso, essa água, ela não vai sair pelos estômatos, ela não vai sair pela epiderme, nem pelos estômatos. Ela vai sair por uma terceira estrutura, chamada de hidatódios, responsável pela eliminação da água no estado líquido. Tudo bem? Certo, Samara? Professora, Oi, fala, sim. hidatódio e o estômato, a diferença é que o hidatódio não é vapor e o estômato é mais vapor? Exatamente. O estômato, nós vamos falar em atividades estomáticas, que é o próximo módulo, né? Que ele vai falar sobre, antes de entrar em atividades estomáticas, nós vamos falar sobre o processo de transpiração, que é o outro módulo, tá? Que a gente já vai entrar nele. Mas assim, a transpiração, ela vai acontecer, a saída do vapor de água para o ambiente, ela vai acontecer através de duas estruturas. A primeira estrutura é o estômato, tá? Então, ele abre e fecha, mas o que ele elimina é vapor de água. É a água em forma gasosa, tá? Se for água líquida, é hidatódios. Aí é sudação, aí é um outro processo, tá? Depois vocês vão ver que o vapor também pode sair por uma terceira estrutura, que é a cutícula. A cutícula é aquela parte da epiderme. Então, você tem a epiderme do vegetal, lá em tecidos que a gente estudou. Então, assim, você tem a epiderme, uma celulinha do ladinho da outra. Aí ela tem um espacinho, que aqui é o estômato. E aí essa epiderme, ela é revestida por uma outra estrutura bem fininha, uma camadinha bem fininha. E essa camadinha aqui é a cutícula. Então, a cutícula e os estômatos fazem o processo do quê? De transpiração. O que é transpiração? Saída do estômato ou pela cutícula de água, mas na forma gasosa. Tudo bem? Então, a minha planta pode transpirar, a minha planta pode perder água em forma gasosa
por dois processos. Ou ela perde vapor de água pelos estômatos, ou ela perde pela epiderme, tá? Que aí a gente chama isso de cutícula. Quando estivermos falando de eliminação de água na forma líquida, não é transpiração. Aí esse processo é chamado de sudação. E aí a sudação vai perder água líquida por hidatódios. Então, são duas coisas, tá? Tudo bem? É os dois módulos de hoje, transpiração e sudação. As estruturas são diferentes. São as plantas, gente, é um ser vivo. E elas têm estruturas especializadas, tá? Para cada uma das coisas que ela faz. Então, é o sistema dela, tá? Nós não temos também? Nosso sistema de respiração é um, sistema de circulação é outro, de excreção é outro. Cada um dos nossos processos são especializados em um dos acontecimentos dentro do nosso corpo. Com a planta não é diferente. Então, a planta possui estruturas de acordo com aquilo que ela vai eliminar, tá? Com aquilo que ela vai fazer. Tudo bem? Posso continuar? Alguma dúvida? Não? Então, vamos... Samara tá com dúvida, Samara. Sora, eu tenho Oi? uma dúvida. Fala, Samara. Você falou que... Fala mais alto um pouquinho. Tá ouvindo? Dá pra ouvir? Peraí. Nossa. Eu pôr o meu fone, que aí eu ouço melhor. Nossa. Valeu. Pra quê? Pra quê? Agora sim. Desnecessário. Vai, Samara, manda bala. Tá. Você disse que a gotação acontece porque os pelos absorventes absorvem tipo muita água, aí vai direto para a folha. É isso. A transpiração não é assim. Não, não é. Mas isso que você... Olha meu cabelo. Mas isso que você tá falando, eu ainda não falei. Tá. Aguenta o coração aí. Apressada. Obrigada. Deve ser prematuro, igual o Pietro. 6 meses. Pior que é verdade, só É prematura? Eu tô falando. 2 semanas. Faz sentido o meu tá tudo agora. Prematura é terrível. Samara e todos, olha só. Para acontecer o processo da gotação, para a água sair em forma líquida, é necessário essas condições ambientais aqui, ó. Olha quanta coisa. Então, a transpiração tem que ser reduzida, porque se a minha planta diminuir a quantidade de transpiração, a quantidade de eliminação de água em forma de vapor, significa que vai sobrar água dentro dela. A atmosfera precisa estar úmida, não pode ventar muito, a temperatura do ambiente está baixa. Geralmente a gente vê muita água em gutação, muita planta em gutação, quando faz muito frio à noite, e aí você levanta, né? A hora que você levanta, você está num sítio, numa fazenda, numa chácara, ou até mesmo na casa de vocês. Mas se tiver muito frio, a temperatura muito fria, eu já vou olhar. Aí a planta começa a liberar essa água. E o solo, olha, essa é a principal característica, ó. O solo tem que estar muito úmido, muito úmido. Tem que estar sobrando água no solo. E aí ele vem nessa imagem aqui, ó, da direita. Eu coloquei aqui, ó. A raiz, ela precisa estar hipertônica. O que significa isso? Eu preciso que a minha raiz esteja sobrando sal. Para quê? Para que o meio, o solo, esteja um solo hipotônico, cheio de água, para a raiz puxar essa água. Então, assim, só vai sair essa quantidade de água excessiva
do solo se a minha raiz estiver faltando água. E aí, o que vai acontecer? Para a minha raiz estar com muito sal, significa que o local onde essa raiz está mergulhada é uma raiz que tem muita água no solo. E aí, gente, o solo fica hipotônico. Qual é a tendência? O equilíbrio. Então, se o solo está com muita água, essa água vai passar por osmose, né? Do meio mais concentrado para o meio menos concentrado de água. Então, eu tenho um solo com muita água, essa água vai automaticamente para o meio menos concentrado, que é a raiz. Só que a hora que ele chega lá na raiz, essa água é muita água. E aí ele começa a empurrar essa água pelo vaso, né, de seiva bruta, que é o xilema. E aí o xilema vai ficar com uma pressão maior e vai empurrar essa água. Só que a hora que ela chegar lá em cima na folha, essa água não pode ficar na folha, ela vai começar a sair. Por que que ela sai? Porque é muita água, tá? Aí você pergunta assim para mim, fala, nossa, professor, mas ela vai ficar gotejando assim, ó, uma gota atrás da outra? Não, gente, não é assim também. A quantidade de água que a planta perde por gutação, vamos falar que ela perde uma gota de água a cada 1 hora, 2 horas, entende? É um processo extremamente lento. Sora. Oi. Então quer dizer que, tipo, o processo dos estômatos, ele é mais rápido que o da glutação? Muito mais, tá? A hora que nós formos ver transpiração, vocês vão ver que a planta, a maior eliminação, vamos falar assim, para o ambiente ficar em equilíbrio em relação à umidade do ar, é pela transpiração, não é pela glutação, tá? Só que nós não podemos ignorar esse processo. A planta elimina a água em forma líquida, não só em vapor. E aí os biólogos, estudando, perceberam as condições ambientais, perceberam as condições que tem que acontecer na raiz. Existe uma estrutura responsável para isso, que são os hidatódios, e colocaram um nome para esse processo e deram o nome de glutação ou sudação, que é a eliminação de água no estado líquido. Tudo bem? Alguma dúvida na glutação? Tá. Fala, Samara. Obrigada. Tá me ouvindo, senhora? De fone, até o cachorro latindo, agora eu tô ouvindo. Isso vai interferir alguma coisa na fotossíntese, pelo fato de estar perdendo um pouco de água, ou enfim? Não vai. Tá. Porque, na verdade, quando a planta está eliminando a água na forma líquida, né? Quando a planta está fazendo glutação, significa que a quantidade de água disponível para ela é absurda, está sobrando, entendeu? Então, ela vai eliminar o que é sobra, né? E aí, a água que ela precisa para a realização da fotossíntese, ela não vai eliminar, ela vai ter. Vamos pegar um exemplo bem simples. Se você pegar uma folha, destacar essa folha do vegetal, cortar essa folha, aquele cabinho dela, você vai ver que vai sair umas gotinhas de água dali. Aquilo ali é vasos que você acabou de cortar. É como se eu tivesse cortado meu braço e começa a sangrar. É a mesma coisa. Só que a diferença é que a planta, o que tem dentro do vaso dela não é sangue. O que tem dentro do vaso da planta é seiva bruta elaborada. Então, a água está correndo nos vasos, certo? E ele elimina o que está sobrando. Quando a pressão na raiz, né, no vaso, aumenta lá na raiz, ela joga para cima, porque o solo já está hipotônico, então ela tem que mandar para cima. Então, por isso que colocar muita água na planta não é vantagem, né? Dependendo da planta que você tem,
você tem que colocar a água nas condições que ela gosta. Às vezes você tem planta na sua casa que ela é uma planta que está acostumada a viver num ambiente, que ela é uma planta nativa de um lugar que é seco. Então, a quantidade de água que ela precisa para ela sobreviver é muito menor do que uma planta que você trouxe, que é típica da floresta amazônica, que é uma planta úmida. Então, você não pode colocar água nas duas iguais. Então, eu vou lavar. A minha mãe gosta muito de planta. A minha mãe tem aqui na garagem dela diversas plantas. Tem várias orquídeas, várias bromélias. Aí ela tem cacto. Aí ela tem plantas que gostam de muita água. Então, ela vai colocar planta, ela sem saber de biologia, sem conhecimentos, ela sabe que se ela colocar água nas orquídeas, como ela coloca água no lírio que ela tem, as orquídeas vão apodrecer. Elas ficam com muita água, elas não podem. Então, a gente tem que respeitar, né, as diferenças dos vegetais em cada uma delas no seu ambiente, tá? Mas Agora, o mais uma processo... coisinha. Fala. Se, por exemplo, eu pegar um vasinho de um cacto e colocar lá na floresta amazônica, os estômatos eles vão ficar mais tempo aberto, alguma coisa assim? No caso dos cactos, né, a folha deles são transformadas, né? Você não tem folhas aparentes. Então, no caso dos cactos, se você colocar um cacto lá na floresta amazônica, ele não vai sobreviver, ele vai morrer. É muita água, é muita umidade para ele. Ele não é típico daquele local. Ele vai sofrer e, consequentemente, se você continuar com ele lá, ele não vai para frente. Pode ser que um ou outro cacto consiga se adaptar, né? Aí nós vamos entrar em outro esquema, que é a seleção natural, né? Que é um outro processo. Mas é um pouco difícil, né? Nenhuma geração ele criar adaptações para isso. Ele pode criar adaptações em várias gerações. Você plantar vários cactos e aí um deles sobreviver e gerar descendência adaptada àquele ambiente. Mas aí é um outro assunto, tá? Sora. Fala, Matias. Em questão de quantidade de água que é liberada no estado líquido, é mais do que no estado gasoso? Ou Não. Tem ao contrário? Não. É bem pouco. É aquilo que eu falei, né? Para a planta liberar essa água, durante um dia muito úmido, uma noite muito úmida, né? Num solo muito úmido, ele vai liberar por hora uma gota. Ou a cada 2 horas uma gota. Então, a quantidade de água perdida, né? Em forma líquida é pouca. Em comparação com o processo de transpiração, o processo de transpiração elimina muito mais água em forma de vapor. Se a gente pudesse medir, na verdade, se a gente pudesse, não, a gente pode medir. E é o que nós vamos fazer no processo de transpiração. Nós conseguimos medir o quanto a planta está transpirando, quanto ela está eliminando de água em forma de vapor, tá? Isso a gente consegue fazer e a gente vai ver ainda hoje. Tudo bem? Ok, professor, obrigado. Gutação, mais alguma dúvida? Não? O próximo módulo, ele vai falar de transpiração. Espera aí que tem gente no chat. Você, Samara, ele transpira direto? Depende do lugar, né? Aceita o Vitor? O Vitor não tá na sala? Eu acho que já entrou já, Sora. Tô na sala. Aí já Porque entrou. entrou? É para estar automático. Agora, vocês entram automático. Eu não aceito mais ninguém. Agora é tudo automático. Então, nós vamos ver agora o processo de transpiração. Então, assim,
Processo de transpiração, existe 2 processos. A planta transpira, ponto. Existe 2 meios que a planta transpira. A planta transpira através dos estômatos, que eu já falei para vocês, e a planta transpira pela cutícula. Então, assim, vamos supor que a planta está transpirando. Então, conforme ela está transpirando, ela está liberando água gasosa pelos estômatos e pela cutícula. Eu coloquei para vocês, ficou meio pequenininho, mas eu coloquei aqui, ó, mais ou menos 95% da transpiração é feita pelos estômatos. Vocês estão enxergando, ó? Então, a transpiração estomática é a que sai pelos estômatos. 95% dela é estomática. Os outros 5% ficou para a transpiração na cutícula, que é chamada de transpiração cuticular. Então, olha só, fiz o desenho aqui, ó, o mesmo que eu fiz na minha lousa. Então, a água gasosa passa sem entrar no estômago. Ela passa pela epiderme, pela cutícula e vai embora. E a transpiração estomática, que é pelos estômatos, não. A maior parte dessa água em forma de vapor vai passar pelos estômatos. E aí, pessoal, eu coloquei aqui, ó, que é importante. A planta consegue controlar. Então, pessoal, a transpiração, ela tem 2 modos, né? A transpiração total é 2. Transpiração estomática mais transpiração cuticular é igual a processo de transpiração total. Tudo bem? Quando 95% do vapor vai sair por aqui, os outros 5% vai sair pela cutícula, tá? Por que a atividade estomática, né? Por que a água perdida pelo processo de transpiração estomática é muito melhor para a planta do que pela cutícula? Porque pelo estômago a planta consegue o quê? Ela faz o quê? Ela consegue controlar. Isso, e ela consegue controlar. Quando a planta não pode perder água para o ambiente, ela fecha o estômago. O estômago dela fica fechado. Ela só vai abrir o estômago quando ela quiser. Então, quando você pega 2 plantas, uma de sol e uma de sombra, aquela planta de sombra, geralmente os estômatos dela ficam abertos porque ela tem água sobrando dentro dela. Então, se ela perder água pelo processo de transpiração, ela não vai faltar água para ela. E a hora que começar o solo ficar seco, ela fecha o estômago, ela controla, ela consegue abrir e fechar os estômagos. Já pela cutícula, pessoal, a planta perde água e nem sabe o que está acontecendo, tá? Ela acaba perdendo água pela cutícula. Mas é uma quantidade pequena, ó, 5% só, tá? Os outros 95% ela consegue controlar, ok? Aqui do lado direito, no cantinho aqui embaixo, tem um gráfico. Vocês vão trabalhar muito com gráfico. Esse gráfico é mais ou menos o seguinte. Vamos supor que eu quero saber a quantidade de água em forma de vapor que a planta está perdendo. Quero fazer uma experiência. A planta X, planta Y, planta Z. Tem 3 tipos de plantas diferentes. E eu quero saber como que funciona a atividade do processo de transpiração em cada uma delas. Então, eu vou na planta A e retiro uma folha. Eu vou na planta B, retiro outra e retiro outra na planta C. Aí eu pego a folhinha da planta A, coloco numa balança. Quando eu coloco numa balança, você tem o peso, olha o gráfico. Então, você tem o peso
e você tem o tempo que aquela folha tá ali na tua balança. Conforme vai passando o tempo, o peso vai diminuindo, tá vendo? Por que o peso vai diminuindo? Porque os estômatos estão abertos, a planta, a folha, aquela folhinha está eliminando vapor de água, água em forma de vapor, e a planta vai perdendo peso, porque ela vai perdendo água, ok? Então, o primeiro processo no gráfico aqui, que o peso cai drasticamente, ó, nos primeiros tempos aqui, você tem a transpiração estomática mais a transpiração cuticular. Você acabou de tirar a folha do vegetal, colocou na balança, ela vai perder água pela cutícula e pelo estômago. Tudo bem? Ela vai diminuindo o peso. Vai chegar um momento que ela, tá vendo? Que o peso meio que se estabelece, ó. Aí a gente chama desse ponto aqui para frente de transpiração somente pela cutícula. Por quê? Porque a planta percebeu que ela está perdendo água para o ambiente, o que ela faz? Ela fecha os estômatos. E aí, conforme ela fecha os estômatos, ela para de perder essa água em forma de vapor para o ambiente. Só que a cutícula, ela não consegue o quê? Ela não consegue controlar. E aí, a planta continua perdendo a água, que é o finalzinho do gráfico. Tudo bem? Então, esse gráfico é um gráfico de transpiração do vegetal, onde o primeiro processo de transpiração é estomática e cuticular. Depois que a planta percebe que ela começa a perder muita água, ela fecha os estômatos e aí fica somente na transpiração cuticular. Tudo bem? Tranquilo? Então, esse é um gráfico de transpiração do vegetal. Se eu quiser pegar outras plantas, eu consigo pôr no gráfico e medir como que ela tá qual que tá perdendo mais, qual que tá perdendo menos. A planta que perdeu mais peso, de acordo com o tempo, aquela planta que mais transpirou, tá? Deixa eu ver aqui essa marca. Então, quando os estômatos estão fechados, uma quantidade pequena de vapor por meio escapa pela cutícula? Exatamente. A gente não consegue controlar. O gráfico é peso pelo tempo. Na gutação a gente pode também fazer esse processo, mas na gutação a gente não trabalha muito com a folha, porque na gutação eu preciso da água que vem da raiz. Então, eu já não consigo controlar isso muito bem em gráfico, não. Aí, eu vou fazer isso com a planta viva mesmo. Então, eu vou lá na agricultura, eu tenho lá o meu pezinho de morango, né? E aí, eu fico observando, fazendo observações no próprio morango ali vivo. Trabalhar só com a folha é mais processo de transpiração mesmo, ok? E para terminar, aqui embaixo eu coloquei os fatores externos e internos. Na apostila de vocês têm um quadro aí com esses fatores, né? Por que a transpiração pode mudar de acordo com os fatores externos? Gente, se o ambiente estiver mais quente, ela vai transpirar menos. Se o ambiente estiver mais frio, ela vai transpirar mais. Água no solo, umidade, ventilação, luz, tudo isso interfere na quantidade de água em estado vapor que a planta vai eliminar. E os fatores internos? Os fatores internos já é da anatomia da planta, tá? Folhas maiores. Quanto maior a superfície de contato com o ambiente, mais a planta transpira. Espessura da cutícula. Essa cutícula aqui, ó,
Tem planta que tem a cutícula bem fininha, vai transpirar mais. Se eu tiver uma cutícula mais espessa, mais grossa, vai ficar difícil para o vapor passar. Então, transpira menos. Pelos. Vocês já viram folhas que tem uns pelinhos assim? Ela é até meia fofinha, assim, você olha, você vê uns pelos. Os pelos diminuem o processo de transpiração. A abertura e fechamento dos estômatos interfere. E o tamanho do vacúolo dentro da célula. Quanto maior o vacúolo, mais reserva de água. E aí ela não transpira tanto. Então, nós temos aí fatores da planta, internos, e fatores externos. E eles vão controlar como que vai ser esse processo de transpiração. Tudo bem? Sempre, Samara, tá? Aqui nós estamos falando das porcentagens, eu pus mais ou menos. Mas não muda muito isso, tá? Que tá 95, vai, 92, 93, 98 e 2% pela cutícula, se eu tenho a cutícula mais espessa, mas mais ou menos esse é os números, tá? Tudo bem, gente? Vocês estão aí ainda? Sim, professora. Sempre, né, senhora? Ah, aí sim. Alguma dúvida, pessoal? Não mais. Então, aí eu expliquei os dois processos de sudação, glutação, né, que são sinônimos, e o processo de transpiração. Tem aí o mapinha conceitual, então, no período da tarde, a hora que eu saindo agora, eu vou fazer uma aula com o terceirão, vou almoçar, a hora que eu voltar, eu mando para vocês os 3 arquivos que eu prometi, tá? E espero que vocês façam os exercícios dos 2 módulos, ok? Sexta-feira a gente vê frente 2. Obrigado aí pelos elogios, né? A gente, quando gosta da disciplina, fica um pouco mais fácil de gostar da aula, né? E eu espero que vocês estejam entendendo tudo que a gente está conversando, é para perguntar mesmo. A Samara, o Matias participam um pouco mais da aula em relação aos outros, mas pode perguntar o que vocês quiserem, que não estiver entendendo, tá, pessoal? Se tiver vergonha aí de aparecer, pode colocar por mensagem que a gente responde do mesmo jeito, tá? É isso. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Cadê as crianças? Sumiram? Não tem mais ninguém aqui? Professora, deixa suas redes sociais aí. Aê! Hã? Fala suas redes sociais aí. As minhas redes? Peraí. E agora? Nem eu sei. Bets, eu acho que é bets.pietro no Instagram. Olha só. O Face é Betina Ferreira. Twitter, senhora, tem? Não tenho Twitter. Não tenho. Sou muito velha. Mas pode me adicionar aí no Instagram, que é o que eu mais estou usando agora, é ele, tá? Tá bom. Isso, um dia vocês criam um para mim, que eu Continuar para ti. não sei. E aí, ele todo, apareceu? Tá vivo? Claro, senhora. Você acha que ia perder essa aula maravilhosa? Ah, vocês que são maravilhosos. Pessoal, fiquem com Deus. Eu vou desligar que já deu a minha hora. Tem uma aula com o terceiro agora. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode fazer lá na Agenda Edu, onde vocês tiverem os meus contatos, tá? Eu estou à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? Beleza, senhora. Tchau, senhora. Fiquem com Deus. Beijo. Beijo. Beijão. Tchau. Ô, Sora! Falou.